Imagina só que você acorda num belo dia e descobre que perdeu 2,5 bilhões de reais. Calma aí que eu vou repetir. 2,5 bilhões de reais em um único dia. Isso aconteceu com um único brasileiro e eu tenho que te contar essa história hoje. Fala, pobre mortal, tudo bem com você? Que as bolsas de valores do mundo todo estão despencando, você já deve saber. E se você é um investidor de renda variável, você também deve estar vendo o seu patrimônio dando uma leve caída, né? Para não falar despencando também. Mas a história que eu tenho para te contar hoje serve para te mostrar que a sua situação não é a pior de todas, tem muita gente pior do que você. Eu tô falando aqui de um fundo, um único fundo, que perdeu 55%, ou melhor, se desvalorizou 55% em um único dia aqui no Brasil. Se a gente contar desde janeiro, desde aí dos últimos 30 dias, esse fundo perdeu mais de 80% do seu valor. E o que mais chama a atenção é que esse fundo tem um único cotista, ele é um fundo exclusivo, ou seja, uma única pessoa teve essa perda imensa. Esse foi um dos fundos aí que mais se desvalorizaram com essa questão do coronavírus. Para quem não sabe, em menos de 10 dias a gente teve 6 circuit breakers, que é quando a bolsa de valores interrompe suas negociações por algum tempo para tentar acalmar os mercados quando ela cai aí 10, 15% em um único dia. Então, realmente, o mercado está desesperado como um todo, mas você imagina só a situação desse cara. Ele perdeu 80% do seu patrimônio investido nesse fundo e, como eu falei, ele estava sozinho nesse fundo. Como assim, Rufino, num fundo só de uma pessoa? Sim, quando esses pobres mortais ficam um pouco menos pobres, digamos assim, né, eles têm costume de criar fundos exclusivos para que eles façam os seus investimentos, mesmo sendo uma única pessoa, né? E aí tem algumas vantagens tributárias, vantagens aí para sucessão, enfim, isso fica para outro vídeo. Mas o fato é que essa pessoa esse mês perdeu cerca de 5 bilhões de reais. Eu falei no início do vídeo 2,5 bilhões, isso foi em um único dia, mas durante a semana aí, durante os últimos dias, ela perdeu 5 bilhões de reais. E de onde que veio essa queda toda? Se a bolsa de valores caiu aí no último mês 30% e tá desde o início do ano caindo 40%, como que esse cara perdeu 80%? De acordo com os dados da CVM, esse fundo chegou a ter um patrimônio de perto de 5,6 bilhões de reais e hoje está abaixo de 1. Ele teve essa perda muito maior no mercado, principalmente por conta das suas grandes, imensas posições em Banco Inter, em Petrobras e Magalu. Então esse fundo ele tinha algumas poucas ações em grande concentração e o principal de tudo isso não é que ele só tinha essas ações. O grande ponto é que ele estava cerca de 4 ou 5 vezes alavancado. O que significa isso? Se ele tinha, por exemplo, 5 bilhões de patrimônio, ele operava como se tivesse 20 bilhões. Isso faz com que, caso o mercado esteja subindo, ele ganhe muito mais do que a média, e se o mercado cair, ele perca muito mais do que a média, e foi por isso que ele teve essa perda gigantesca. Então provavelmente ele foi obrigado aí a eliminar algumas posições da sua carteira, porque ele não tinha mais margem para operar alavancada assim, e por isso que veio essa grande quebra aí, e porra, temos provavelmente um bilionário a menos no Brasil por conta dessa situação. É realmente muito triste, mas vamos lá, ainda sobrou 1 bilhãozinho aí para ele conseguir se reerguer, né? Eu acho que vários de vocês gostariam de estar nessa situação também. Mas não deve ser nada fácil você perder cerca de 5 bilhões em um único mês, né? Vamos tentar se colocar no lugar de uma pessoa dessas aí. E quem é essa pessoa? Quem será que é esse bilionário que ficou pobre da noite pro dia? Se é que a gente pode dizer assim? Infelizmente a gente não tem essa informação. A única coisa que a gente sabe é que esse fundo era gerido pelo Flávio Calpe Gondim. Esse fundo estava lá, administrado pelo BTG, mas a gente não tem informações de quem era esse único cotista desse fundo. Eu acho que esse cara não vai aparecer também, ele deve estar
puto da vida, ele deve estar, assim, um pouquinho desesperado, talvez um pouquinho envergonhado, mas vamos aproveitar essa história dele aí pra gente ver que ninguém é imortal. Tô sempre falando com vocês aqui, né, pobres mortais, que a gente tem que se lembrar disso, cara. A galera sempre gosta, quando o mercado tá subindo, a galera gosta de se operar alavancado, investir com dinheiro que não tem, pra tentar ganhar mais do que a média, e é esse tipo de coisa que acontece. Isso aí não foi a primeira história, nem vai ser a última, mas fica o alerta pra vocês. Muito cuidado com operações alavancadas, muito cuidado ao ficar muito otimistas e querer investir com dinheiro que não tem, beleza? Se você gostou dessa história, se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo pra curtir, se inscreva no canal, ative as notificações. É isso aí, tamo junto e até a próxima, galera!